Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler aqui até o versículo 24. João, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24. Eu penso que esse texto fala sobre motivações interiores, motivações pessoais, para a gente viver a vida com Deus. A vida que é chamada, pejorativamente, de uma vida religiosa. Essa vida que diz respeito a gente participar da busca a Deus em oração, às vezes jejum, leitura da palavra, discipulado, reunião na igreja, assim, aos domingos. Esse hábito de estar vivendo a vida com Deus, ela inclui a comunidade e inclui a gente participar da vida da igreja. E muitas vezes tem sido chamado só de vida religiosa, e é claro que existe uma religião por trás que é negativa, porque as pessoas aprendem os hábitos, mas deixam de buscar a Deus. Entretanto, pessoas que buscam a Deus, elas também participam de hábitos, vou chamar, da religião. Por exemplo, é estranho uma pessoa dizer, não, eu estou buscando a Deus, eu estou bem com Deus, mas não participa de culto, não é membro de uma comunidade, não é membro de uma igreja. Por que não é membro? Porque você senta. Outro dia eu soube de um caso de uma pessoa que estava aqui 9 anos dentro dessa igreja, nunca quis ser membro. Quer dizer, a pessoa frequenta, está aqui, mas não quer ser membro. O que é que está acontecendo? Qual é o problema que está no seu coração, que faz você querer assistir, mas não quer participar, não quer se integrar? O que é que está acontecendo? Essas coisas fazem parte da vida com Deus. A gente está numa comunidade, a gente servir uma comunidade, e até mesmo a gente sofrer dentro de uma comunidade faz parte da vida com Deus. Eu penso que esse texto, mais especificamente, Jesus trata das motivações boas e motivações ruins que acontecem ao longo da nossa caminhada com Deus. Vamos lá, a partir do primeiro versículo fala assim: passadas estas coisas, Jesus andava lá pela Galileia, porque ele não desejava, preste atenção, o coração de Jesus, não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Preste atenção no contexto. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos de sangue, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure, veja a motivação, que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos conseguiam acreditar em Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês, o vosso tempo está presente, vocês podem ir. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim o mundo me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as obras do mundo, elas são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou ali na Galileia. Mas depois, os seus irmãos subiram para a festa. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões.
Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo apenas por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, ou seja, a glória de Deus, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito eu realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, abre parênteses, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, fecha parênteses, no sábado vocês circuncidam um homem. E se um homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado, ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Você pode ler comigo, por favor, versículo 24, vamos lá? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, não é fácil, esse texto tem uma série de assuntos profundos, fala do coração, fala da alma do ser humano, e não é fácil perscrutar essas coisas, Deus. Mas o Senhor que é tudo perscruta, tudo vê, eu te peço que nos faça enxergar um pouquinho o nosso próprio coração. E ao enxergarmos, chama-nos para a vida, Deus. Traz-nos de volta aos teus tabernáculos, Senhor. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos aqui. Dá-me unção para falar de modo claro e falar com ousadia a tua palavra, Pai. Não me deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas, por outro lado, dá unção aos meus irmãos para ouvir a tua palavra e não desviá-la nem para a esquerda nem para a direita. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Veja, o contexto fala que era o tempo, estava chegando o tempo da festa dos tabernáculos. Essa era uma das 3 festas do Velho Testamento que Deus tinha dito ao povo que eles precisavam celebrar. Essa festa especial, também chamada a Festa da Colheita, ela dizia respeito a um tempo em que as famílias lembravam a travessia do Egito, quando eles foram tirados lá do Egito, para chegar na terra de Israel. Durante aqueles 40 anos, eles habitaram em tendas, não tinha casa, era tudo barraca. Essas tendas eram chamadas de tabernáculos, e eles moraram por 40 anos em tabernáculos. E no meio daquele acampamento de várias barracas, havia uma tenda bem no meio, bem no centro. Essa tenda que era um pouquinho maior, uma dimensão um pouquinho maior do que a das pessoas, chamava-se Tabernáculo do Senhor. Ou seja, Deus tinha resolvido, figurativamente, habitar com o seu povo, no mesmo acampamento e nas mesmas condições. Todo mundo habitando em barraca, Deus habitando em barraca, no meio do seu povo. Essa figura, ela é lindíssima. É a gente pensar como Deus, cheio de glória,
que está sentado num trono, que tudo está debaixo do seu governo e comando, que podia simplesmente o tempo todo usar as coisas para o seu próprio conforto e para a sua própria glória, ele se humilha, ele desce e ele vem habitar no meio do seu povo. Então essa figura de tabernáculo, ela passa a ser uma espécie de mito bíblico, ou seja, passa a ser uma espécie de hermenêutica bíblica para que a gente entenda a relação de Deus conosco, com o homem. Deus habitando conosco. Era a festa dos tabernáculos. Deus tinha dito lá em Levíticos, capítulo 34, que era necessário que toda família, todo homem pegasse o tempo da festa dos tabernáculos e fosse para Jerusalém. E estando em Jerusalém, deveria oferecer, dar uma oferta ao Senhor. Não fala nem de sacrifício, mas fala das suas posses. Pensa, se era o tempo da colheita, então as pessoas estão arrecadando o recurso para passar o ano, e aquele momento era o momento de entregar os dízimos, era o tempo de entregar as ofertas ao Senhor dos proventos que eles estavam colhendo. Por isso era um tempo de celebração, era um tempo nacional maravilhoso. De fato, mesmo depois que eles ficaram habitando nas cidades, como é o caso da época de Jesus, os judeus continuaram fazendo esse mesmo rito, porque Deus tinha dito, eu quero que vocês continuem fazendo. Então o que eles faziam no tempo da festa dos tabernáculos, mesmo estando nas suas casas de alvenaria, eles faziam um acampamento fora da casa. Eles construíam uma espécie de tenda, e ali eles passavam a semana da festa dos tabernáculos, habitando em tenda fora da casa, para lembrarem-se do tempo que Deus tinha tirado eles do Egito e tinha dado a eles a terra prometida. O que acontece até hoje? A última vez que a gente foi a Israel, a gente pegou a semana da festa dos tabernáculos, e eu fiquei muito impressionado com a vida de Israel, como eles celebram isso de uma maneira tão lúdica, tão viva, tão bela. As famílias não ficam assistindo televisão ou sei lá o quê. Os pais chegam em casa do seu trabalho, pai e mãe, pegam as crianças e eles vão para as barracas. Eles ficam ali às noites, eles contam história para os seus filhos, eles lembram da vida, lembram da história que Deus teve com o seu povo. Passavam uma semana, eles passam uma semana assim. E no sábado, nós tivemos uma surpresa maravilhosa, porque no sábado, no hotel, estava se celebrando a festa dos tabernáculos, e eles resolveram fazer a refeição do hotel na área de jardim. E o café da manhã foi na área do jardim, e a gente vendo aquelas famílias todas participando, muita gente que resolveu ir para o café da manhã do hotel, gente das circunvizinhanças, e a gente vendo aquele mundaréu de gente, as famílias celebrando, aquelas mesas gigantes, e as famílias lá celebrando, aí a gente lembrando assim, esse foi um tempo de Deus muito especial com o seu povo, a festa dos tabernáculos. É esse contexto que Jesus está vivendo. Ou seja, que momento lindo, que momento especial, momento de você celebrar a saída do Egito, ou seja, de um cativeiro para uma soberania nacional, para uma nova circunstância, um momento de esperança, um momento de beleza, um momento de lembrar a mão poderosa de Deus. Como alguém pode estar desanimado para participar de um negócio desse? Como? Mas o texto diz que Jesus estava. Você pode ver o primeiro versículo que a gente leu, diz, porém Jesus não desejava ir para a Judéia. Está aqui, irmãos. Está falando de coisa interior. Está falando de motivação. É como o culto. O culto é o lugar que a gente celebra a Deus. A gente lembra que a gente foi tirado do cativeiro das trevas, foi tirado da mão do diabo, e a gente foi liberto para viver a vida com Deus. A gente celebra, a gente ouve louvores, a gente canta louvores, a gente dedica e consagra a oferta. Como é que pode alguém dizer assim, rapaz, hoje eu estou sem vontade de ir para o culto,
hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou, acho que eu não vou hoje não. Como é que pode? É uma questão do coração, não é uma questão fora, é uma questão dentro. Como é que pode? Jesus está desanimado para ir para a festa, diz o texto, porque os judeus procuravam matá-lo. O motivo de Jesus estar desanimado é um motivo forte, mas muito forte. E você pode ver, na Bíblia faz esse trocadilho lá, mostra essa expressão, que toda vez que Jesus está ameaçado de morte, a reação de Jesus, essa reação natural do ser humano, é se precaver, é evitar se doar. Toda vez que a gente sente perigo para nós, que a gente se sente ameaçado, não só de morte, mas a gente se sente ameaçado o nosso ego, a gente tenta se proteger. E talvez seja um dos motivos pelos quais muita gente deixa de vir para a igreja. É um motivo do ego. Talvez lá eu vou ser confrontado, talvez a palavra do pastor vai me confrontar. Outros dizem, não, sabe o que é? É que se eu for lá, meu irmão vai me cobrar a ida lá para o pequeno grupo. Eu não estou afim desse negócio. Se eu for lá, pode ser que alguém venha e me pergunte como é que está a minha empresa. A minha empresa está mal esses dias, eu não quero dar satisfação. Motivo do ego. A pessoa está se protegendo, diz, eu não vou não. Eu não vou não, porque as pessoas vão se meter na minha vida. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Não é nem risco de vida, mas é o ego. O ego está inflamado e não quer que ninguém se meta. E na igreja, a gente sendo uma família, sendo a família de Deus, rapaz, faz parte. Faz parte. O nosso ego será exposto e o nosso ego será confrontado. Não tem jeito. Jesus está dizendo, pai, não estou com vontade. Acontece com você? Pai, não estou com vontade de ir para a igreja. Não estou, não. Sabe por quê? Porque o pessoal lá está querendo me matar. Impressionante, irmãos. Impressionante. Os irmãos de Jesus, diz o texto, chegam para Jesus. Veja aí o que é que ele diz, versículo 4. Os irmãos chegam para Jesus, no contexto. Eles estão percebendo que Jesus não está se preparando para ir. Jesus está tipo assim, rapaz, eu estou stand-by, eu não vou não. Mas ele vai. Mas ele não está dizendo para ninguém que não vai, mas os irmãos estão percebendo. Falando assim, esse cara está meio desanimado. Acho que dessa vez ele não vai não. Versículo 4 diz, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja que coisa interessante, irmãos. Os irmãos de Jesus estão dando para Jesus uma motivação errada. Estão vendo ele meio desanimado. Jesus está assim, não falou nada, mas eles estão vendo que Jesus não está muito interessado em ir. A gente já sabe o motivo, porque ele não quer ir. Os irmãos percebendo que ele está meio desanimado, os irmãos falam assim, rapaz, seu ministério é bonito demais. O que você faz, ninguém faz não. O que você faz precisa ser visto pelo mundo. Precisa ser aplaudido pelas pessoas. As pessoas precisam reconhecer seu valor. Rapaz, você não pode deixar de ir para a Judéia. Você não pode deixar de ir para Jerusalém. Jerusalém é o palco. Você tem que aparecer. As pessoas têm que aplaudir você. Veja qual é a motivação que os irmãos de Jesus estão dando para Jesus. A motivação é inflar o ego. Rapaz, você não pode abandonar seu ministério. Talvez seja essa motivação que as pessoas tentam nos confirmar, nos fortalecer. Você não pode. Rapaz, você não pode deixar o outro prevalecer na sua vida. Você não pode. Você não pode desanimar não, que você tem que estar lá, para que as pessoas vejam você. Vai lá, cabeça alta. Estão querendo matar você, estão confrontando o seu ego. Vai lá de cabeça alta. Nível elevado, não deixe ninguém perceber não. Se alguém falar besteira, você está por cima. Mostra quem você é, vai lá. É impressionante que tem gente que vive a vida dentro da igreja exatamente assim. A pessoa está morta por dentro. Não tem fogo,
não tem ânimo, não tem vida, nem sequer participa da vida da igreja. Às vezes acontece a pessoa que é líder de ministério, é líder de alguma área da igreja, mas não participa dos cultos, não participa da vida congregacional, não participa de grupo pequeno, não participa do discipulado, não participa dos cultos, não participa de nada. É só, eu vou lá para poder fazer o meu. Amém, irmão? Eu vou lá fazer o meu, eu faço o meu, pronto. Fiz a minha parte. O resto que se exploda. É impressionante. Essa motivação é uma motivação diabólica. Essa é uma motivação do próprio ego. Paulo fala a respeito de obreiros assim. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala claramente que existiam maus obreiros a quem Paulo chama de cães, lobos. E fala, esses tais, eles só se preocupam com o próprio ventre. O que eles querem é aparecer. Eles não querem servir, eles só querem aparecer. Então eu vou dizer para você, toma muito cuidado com a sua percepção a respeito da sua participação. Por que é que você vem? Tanto a pergunta é, por que é que você não vem? É por causa do ego? Mas é possível também que a pessoa venha por causa do ego. Ah, ali eu não vou mais não reconhecem meu valor. Tanto que eu dei, tanto que eu fiz, mas ninguém reconhece quanto eu me gastei. Por outro lado, a pessoa chega e fala assim, eu vou para que mostre lá, olha, aqui sou eu. Os dois motivos são motivos do ego, são motivos errados, e falo para você, irmão, muitos de nós pastores têm caído nessa esparrela. Muitas vezes não é fácil a gente ser pastor. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão drenando as forças da gente, falando mal, atrapalhando a obra, denegrindo o crescimento, denegrindo a própria igreja. E às vezes a gente tem um desânimo pessoal e fala assim, eu não tenho nem vontade de ir pregar, eu não tenho nem vontade de estar participando da igreja. E tem pastor que vai entrando nessa descendente, deixa o ministério, e os casos mais recentes que a gente tem visto, aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, é de pastores que se matam. Eu não estou querendo, por favor, generalizar, porque um suicídio pode ter muitas causas, não quero generalizar, mas queria dizer que pessoas que estão com a motivação errada dentro da igreja, elas estão correndo um risco de morte. Talvez elas não se matem fisicamente, mas elas se matam espiritualmente. Quantas pessoas saíram dessa igreja presbiteriana das graças por motivo de ego? Lembro-me quando cheguei aqui nessa igreja, meu primeiro ano, primeiro ano, teve uma reunião de um grupo de líderes de jovens, se reuniram, conversaram com o pastor efetivo, na época eu era pastor auxiliar, e o motivo da reunião, nós não queremos que pastor Sávio continue na igreja. Mas por quê? Tem algum motivo moral? Não tem não. Tem algum motivo pessoal, ele fez mal a algum de vocês? Não, tem não. Tem algum motivo teológico, a doutrina dele? Não, tem não. Mas então por quê? É porque a gente não gosta. Lembro-me que naquela época eu fiquei em depressão. E não foi uma depressão fácil não. Fui acompanhado por médico, tomei remédio controlado. Já estava vindo de uma decepção com a outra igreja que eu estava. Quando eu estou falando com você, irmão, a respeito disso, eu estou falando de uma realidade muito crua. Jesus está sabendo que as pessoas querem matá-lo. Às vezes, a vida na igreja é difícil, é muito complicada. Mas sabe o que é complicado? O que faz ficar complicado a vida na igreja? O nosso ego.
enquanto a gente simplesmente não se debruça e diz: Senhor, pode matar, mata meu ego, mata meu ego. Enquanto a gente não se habilita a deixar Deus matar o ego, a vida na igreja é muito complicada. Ela é muito difícil. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma família. E família é assim. A gente conversa, a gente diz o que é que está pensando do outro. Na família, pelo menos uma família que seja de verdade, é assim. Lembro-me na casa de meu pai e da minha mãe, às vezes eu e minhas duas irmãs e minha mãe sentada à mesa, discutindo Bíblia, e a gente chegava a falar, às vezes, duro um com o outro. Não poucas vezes a gente saia chorando. Eu saía chorando, uma das minhas irmãs saía chorando, daquele debate acalorado, mas a gente é família. A gente saía, chorava e depois se abraçava. Irmão, do mesmo sangue, da mesma carne. Não é fácil. O grupo podia ser um grupo de 10. É tão difícil quanto um grupo de 1000. É tão difícil quanto um grupo de 2000. Não é a quantidade que gera dificuldade, é o ego que gera dificuldade. É o ego. É quando a motivação pela qual a gente participa é para a gente aparecer. Os irmãos de Jesus estão dizendo assim: olha, vai lá e aparece. Vai lá. Perde a oportunidade não. Os caras estão querendo te matar, deixa de ser besta. Vai lá e impõe. Impõe. Mostra quem tu és. Vamos, o povo vai te seguir. Vai lá, faz uma rebeldia. Faz um negócio para ti mesmo. Faz um monumento para a tua glória. Isso é impressionante, irmãos. Jesus disse para eles assim, versículo 6, veja o que Jesus diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Esse é um discernimento que dá sabedoria. E depois ele fala: o mundo me odeia. Ele está continuando o argumento dele sobre o tempo. O mundo me odeia, mas o mundo ama vocês. E Jesus está falando com os irmãos de sangue. Esse discurso do ego é um discurso do diabo. E quem é do diabo aplaude. Mas quem é de Deus reconhece: não é meu tempo. E Jesus, pelo menos os comentaristas que eu vi, não está falando ainda do tempo dele morrer, mas está falando do tempo dele ir para a festa. Ou seja, se a motivação para eu ir é essa, é aparecer, não está no meu tempo. Não está segundo o que Deus me programou para viver, não está. Então eu estou fora. Mas o tempo de vocês, o tempo de aparecer, o tempo de vocês se fazerem grandes, de vocês se fazerem notórios na sociedade, o tempo de vocês já está aí, e o mundo está aplaudindo. Isso é tão real que uma entrevista de emprego é caracterizada pela venda da autoimagem. A pessoa tem que vender que ela é boa, que ela é o top. Ela não pode ser sincera. Ela tem que se fazer aquele negócio, uma imagem irreal. Jesus está dizendo: olha, eu não vou cair nessa esparrela, eu não vou cair nesse tipo de motivação, eu não vou participar da igreja para aparecer. Não vou. Que bênção. Esse não é meu tempo. Versículo 9, disse-lhe Jesus essas coisas e continuou lá, na Galileia. Essa expressão é para dizer que os irmãos foram. E aqui, ao que tudo indica, pelo contexto, pela história da época, a mãe de Jesus, Maria, foi junto. Não estou falando que Maria foi se vangloriar. Me parece que Maria não tem esse espírito. Mas o que eu estou falando é que ela vai com os filhos dela. Mas Jesus, como filho, não está indo. Porque ele não é o tempo. É a mesma coisa que ele disse para Maria no casamento de Caná. Ele fala: não é meu tempo. Ele tem um tempo para as coisas acontecerem. E o tempo para as coisas acontecerem é Deus. Não é o tempo da vontade dele, não é o tempo do ego dele, mas é o tempo de Deus.
É quando Deus diz, vai lá e faz, aí ele faz. Porque aí ele faz para a glória de Deus e não para si mesmo. Aí acontece um negócio interessante. Jesus chega lá, versículo 10, né? Eles subiram e Jesus foi em oculto. Está lá o versículo 10. Cadê ele? Diz o versículo 11. Todo mundo está procurando Jesus. Mas por que está todo mundo procurando Jesus? Jesus diz, porque eu fiz um milagre. As pessoas estão me procurando, porque a última vez que eu cheguei lá em Jerusalém, eu fiz um milagre. Qual foi o milagre, Jesus, que o Senhor fez? A última vez foi na Páscoa. Foi pouco tempo atrás. Mais ou menos 40 dias atrás, Jesus tinha feito isso. Tinha feito esse milagre. E o zum, burburinho ainda está lá. Jesus tinha no tanque de Betesda curado um paralítico que fazia 38 anos que estava no leito. Mas era dia de sábado. E Jesus foi lá e curou. Agora, para você que não entendeu a referência do dia de sábado, é que o dia de sábado, no Velho Testamento, era o dia do culto. Era o dia de ir para a igreja. Então o que é que acontece? No dia de ir para a igreja, no dia de sábado, há 40 dias atrás desse texto, Jesus estava indo para a igreja, quando ele passa pelo tanque, onde se fazia lavagem, eu expliquei isso aqui da outra vez, e quando ele está lá, ele vê um homem que faz 38 anos, que disputava para entrar no tanque quando o anjo mexia. Era sábado, Jesus chega para aquele homem, fala, você quer ser curado? Ele disse, eu quero. Aí Jesus diz, pega teu leito e anda, vai-te embora, está curado. O cara pega o leite e anda. A gente conversou sobre esse caso aqui. Esse episódio lá atrás ficou na memória tanto do povo como na memória dos religiosos da época. Os religiosos começaram a dizer, esse cara chamado Jesus, ele não pode ser de Deus. Sabe por quê? Como é que a pessoa é de Deus e no dia do Senhor ele faz um milagre? Esse cara não é de Deus não. Está trabalhando no dia de domingo. Não pode ser de Deus. Mais uma vez, discussão por causa de forma e não por causa da essência. O que está acontecendo é que agora Jesus não quer ir para lá, porque eles querem matar Jesus por causa da cura que Jesus fez. Esse é o contexto. A motivação precisa ser a motivação correta. E no tempo de Deus, quando Deus assim mandou, ele foi, mas ele foi oculto. Ele não foi aparecendo. E as pessoas estão procurando. Cadê ele? Cadê ele? Não é possível que ele não veio dessa vez. Não é possível. A multidão está procurando ele para o milagre. Está procurando ele para o circo. Mas os judeus que são aqui chamados, que são justamente os religiosos, estão procurando ele para matá-lo. Dentro desse contexto, Jesus vai e aparece no templo, versículo 14. Então, no meio da festa, Jesus sobe ao templo e começa a ensinar. Está ensinando, está fazendo milagre, não está fazendo nada. Deixa eu explicar uma coisa também da cultura bíblica do Velho Testamento. Essa festa dos tabernáculos, ela era assim. Sábado começava a festa. Você passava 7 dias, ou seja, uma semana em festa, vivendo em tendas. O 8º dia era um novo sábado. Esse 8º dia era o fim da festa, portanto, esse 8º dia era o dia mais santo que tinha. Porque era o fim da festa de 7 dias. Então o judeu tem isso. 7, no 7º dia, isso tem uma santificação especial. Jesus está no meio desses 7 dias de purificação, nesses 7 dias de oferta. Ele está no templo, ele está ensinando, não está curando, mas o debate ainda continua. Versículo 15. Então os judeus ficaram maravilhados e perguntavam assim, como é que ele sabe essas coisas se ele não estudou? Versículo 16. Jesus diz assim, é porque o meu ensino não é meu, é de Deus. Como é difícil isso, irmão? Como é que a gente entende isso? Como é difícil a gente entender isso?
Veja só, as pessoas que tinham problema relacional com Jesus interpretavam que Jesus estava falando a partir de si mesmo, de uma sabedoria humana, do seu intelecto. Mas Jesus está dizendo com todas as letras: eu não estou ensinando a partir da minha cabeça, eu estou ensinando a partir do Pai. Eu queria que você entendesse isso, pelo menos minimamente. O ensino de Deus não é um ensino para a sua cabeça, mas é um ensino para o coração. A nossa igreja tem recebido muitas pessoas que estão vindo de igrejas pentecostais. Um dos motivos que elas alegam quando são entrevistadas para entrar na igreja Presbiteriana das Graças é porque aqui tem uma palavra, tem um ensino da palavra. E eu vou dizer para você, é verdade. Você pode ver, a gente está ensinando a Bíblia. E quase todos os encontros que a gente tem, se não todos, é a Bíblia que é ensinado. Mas eu tenho um medo que aqueles irmãos que vêm de outras tradições, seja da igreja pentecostal, seja de igreja batista, seja de igreja neopentecostal, os irmãos que vêm de outras tradições, terminem fazendo a igreja das graças apenas uma porta de passagem para o legalismo. Porque aqui na igreja das graças você vai ouvir a doutrina da graça. Você vai ouvir a doutrina que é chamada calvinista. Vai ouvir de púlpito, vai ouvir no discipulado, você vai ouvir nas conversas pessoais, no aconselhamento. Mas eu vou dizer para você, irmãos, tem muita gente, tem na verdade um novo movimento aí, efervescente, de pessoas que pegam a doutrina da graça, a doutrina da salvação e transformam ela em legalismo. E as pessoas que muitas vezes saem de um extremo, qual era o extremo? Era o extremo da salvação operada pelas suas próprias obras. Se eu pecar, eu vou perder a salvação. Esse é um extremo. As pessoas entram na doutrina da graça e diz: não, Cristo é quem me salva e Ele é quem garante a minha salvação. Elas podem terminar indo para o outro extremo. O outro extremo é quando você passa a julgar as outras pessoas a partir daquilo que você sabe. Quando você se fica snob, arrogante, só quem sabe sou eu. E muitas igrejas, especialmente aquelas que têm uma tradição calvinista, elas estão entrando nesse processo de se tornar um clube de intelectuais. Pessoas que sabem, mas não descem ao coração. É um clube, porque ali é um arrazoado de ideias, de teologia, mas não tem mais Deus. Não tem humildade. Um pastor amigo, muito amigo meu, na verdade um pastor que pastoreia meu coração, falou assim a respeito desse pessoal, falou: eles têm a melhor doutrina, mas eles têm a pior atitude. A pior atitude. São legalistas, donos da verdade. Ensinam segundo a sabedoria humana e não segundo o Espírito de Deus. Vou lhes dizer, irmãos, Jesus está dizendo: eu mesmo, que tenho toda a sabedoria, toda a competência para ensinar, eu não ensino a partir de mim. Não é meu intelecto que rege meu discurso, eu ensino a partir de Deus. É Deus que está falando com o povo. Eu quero dizer para você que esse é um cuidado nosso, pastoral, meu, da equipe, do conselho. Toma cuidado, irmão. Você fica ouvindo
um bocado de sermão na internet, e muitas vezes é bom, mas muitas vezes você vai comer coisa ruim na internet. Às vezes vai comer uma teologia ruim, e às vezes você vai comer uma teologia boa, mas com extremismos que na verdade são legalismos. Toma cuidado. Por isso que eu falei, queria que você entendesse isso minimamente, porque não dá para a gente ter uma compreensão exaustiva a respeito disso. Jesus então está dizendo, vocês se maravilham porque é Deus que está falando com vocês. Não é porque eu estou falando alguma coisa da minha cabeça. Versículo 18 diz assim, veja só, por favor. Quem fala por si mesmo, quem fala a partir da sua cabeça, está procurando a sua própria glória. Irmão, irmã, por favor, toma cuidado. Toma cuidado com esse movimento chamado puritanismo. Porque esse movimento no passado foi uma bênção, mas hoje não é uma bênção. Está destruindo a fé de muitos, destruindo a irmandade de muitos, está destruindo a igreja. Toma cuidado. Esse movimento não é bom, ele é pernicioso para você. Toma cuidado com aqueles que estão usando a doutrina da graça para falar de licenciosidade, ou seja, por causa da graça você pode viver em pecado. Por causa da graça você pode praticar homossexualismo. Por causa da graça você pode praticar fornicação. Por causa da graça você pode praticar adultério. Por causa da graça você pode se separar. Você pode fazer o que você quiser do seu nariz. Toma cuidado, esses são dois extremos que são sabedoria de homens, que falam ao nosso ego, que inflamam o nosso ego e nos distanciam de Deus e não nos deixam mais desfrutar a voz de Deus, porque elas ficam como se fossem bloqueios nos nossos ouvidos. Paulo fala isso, escrevendo a Timóteo, ele diz, nos últimos dias, os homens se cercarão de mestres que falarão segundo o seu coração, para que eles não escutem mais a palavra de Deus. Toma cuidado, irmão. A motivação que está por trás desse tipo de ensino não é Deus ser exaltado na sua vida, mas na verdade é a pessoa simplesmente ganhar essa pompa, ganhar esse status, ganhar essa altura de proeminência em relação a você. Você tome cuidado. E hoje não tem jeito, hoje a gente não tem como pastorear as pessoas, entendendo que elas estão ouvindo apenas uma fonte, mas todo mundo está ouvindo muitas fontes e está chegando a muitas ideias que são ideias tremendamente perigosas. Jesus está dizendo assim, olha, quem fala por si, na verdade está falando por causa da sua vanglória. A motivação que está por trás é a pessoa é arrogante, se acha dona da verdade, ela quer aparecer e é isso que ela faz. Procura, ele diz, por favor, versículo 18, mas o que procura a glória de Deus, de quem o enviou, esse é verdadeiro. Ele está falando de si mesmo. E nele não há injustiça. Então a motivação que Jesus anuncia, pela qual ele vai para Jerusalém, pela qual ele ensina, pela qual ele faz o milagre, a motivação é a glória de Deus. Então por que participar da igreja? Para Deus ser mais glorificado em minha vida. Para que participar de um grupo pequeno, de um ministério, se vai ter essas confrontações, vão ter problemas relacionais, vão ter, sei lá, tristezas? Para que participar? Para que Deus seja mais glorificado. Jesus não deixa de ir para a festa, porque para que Deus seja glorificado. Jesus não deixa de sofrer as afrontas e o desmerecimento, a humilhação. Por que Ele não deixa? Ele não deixa para que Deus seja glorificado. Mas quando Ele encontra os que vão por outro motivo, motivo de autopromoção, Ele fala, esses estão descredenciados, porque o motivo pelo qual a casa de Deus é o lugar de Deus, é que Deus é glorificado nela, e as pessoas que vão para ela, vão para dar glória a Deus, e não glória a si mesmo.
Então só existe um real motivo, e esse motivo, ele não é um motivo especulativo, nem abstrato. Esse é um motivo que gera motivação. Eu quero que Deus seja glorificado em minha vida. É por isso que eu vou. É por isso que eu sirvo, e se alguém dá uma tapa na cara, você serve para que Deus seja glorificado. Se alguém desmerece você, você vai lá e serve para que Deus seja glorificado. O motivo é Ele, e a glória é dEle, e não o nosso bem-estar. Essa é a casa de Deus. Esse é o lugar do encontro com Deus. Não é a minha opinião, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é a minha glória, não é a minha proeminência, não são meus argumentos, é Deus entre nós, irmãos. E não dá para estar na presença de Deus e a gente estar em arrogância, cheio de saber, cheio de conhecimento, e nenhuma devoção e humildade, dizendo para Deus: é o teu tempo, é a tua maneira, faça conforme a tua vontade. Jesus argumenta, não dá tempo mais. Ele faz o argumento da circuncisão e fala: vocês querem me matar porque eu curei um homem no dia de sábado. Está falando da motivação. Impressionante que a motivação egoísta, da vanglória, vai gerar isso. A pessoa que está na igreja para vanglória, ela começa a querer matar o outro. Vira competição, vira rivalidade. Pessoa que está na igreja por motivo de vanglória, mata Cristo. Diz: Cristo, o Senhor não pode estar no nosso meio. O Senhor não pode estar no meu ministério, o Senhor não pode estar na igreja, porque é para mim, não é para o Senhor não, é para mim. O resto do texto, ele diz assim, versículo 24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E justiça, nessa expressão que está aqui, não é o procedimento fora, mas é a motivação interior. Último culto da tarde que eu preguei, eu falei: é possível, segundo Paulo escreve aos Coríntios, é possível a gente terminar conhecendo a motivação do outro. Um líder que quer proeminência, por exemplo, a gente vai para o retiro lá, do acampamento lá. Eu já falei com todo mundo que está organizando. Pega os líderes, começar pelos pastores. Se tiver quarto ruim no hotel, bota os líderes, bota os pastores nos quartos piores. Mas tem líder que diz assim: não, mas eu sou líder, então eu preciso, na verdade, escolher o melhor quarto para mim. Se eu puder, eu tiro até o outro do quarto dele, para poder eu ficar com o quarto dele, para poder ficar melhor. Essa pessoa está querendo o quê? Quer servir? Quer que Deus seja glorificado? Ou quer ser autopromovido? Quer honra para si mesmo? O que é que você quer? Sabe, por que é que você não faz parte da igreja? Se você vem, você é servido pelos irmãos, é servido pelos ministérios da igreja, seus filhos são servidos, você é servido, por que você não faz parte? Por que você não se integra? Por que você não chega e diz assim: eu vou me doar, participando mesmo dessa coisa onde existem problemas? Estou lhe iludindo não, a igreja tem problemas, toda ela tem. Eu estou chamando você para viver para a glória de Deus, inclusive nessa esfera chamada esfera religiosa. Vamos viver, irmãos, vamos participar, mas participar de verdade, entrar, fica pelas bordas, não fica nesse negócio assim, indiferença não. Qual é a motivação que tem regido você?
Porque a mágoa continua durando. Por que é que você continua dizendo, ah, não, mas foi um problema grave, ninguém quis matar você. Mas Jesus, mesmo que as pessoas quisessem matá-lo, ele foi da maneira de Deus, foi servir do jeito de Deus. E chegou lá, ele não ficou argumentando em seu favor, mas ele falou a palavra de Deus, serviu a Deus, e não teve benefício próprio nenhum. Estou chamando você para isso, irmão. E tem mais, e quanto mais você crescer espiritualmente, quanto mais você amadurecer espiritualmente, quanto mais Cristo for abundante em você, tanto mais servo você será. Os piores lugares, as coisas mais difíceis, o tranco mais pesado, é para você, irmão, que está servindo e está se entregando. Quer ser líder? Quer ser pastor? Quer ser presbítero? Quer ser diácono? Quer estar no louvor? Você quer participar de algum ministério? Então, irmão, essa é a disposição. Que Deus seja glorificado em nós, e a gente precisa entregar a gente mesmo para o sacrifício. Deixa Deus usar. Isso é igreja. Isso é a casa de Deus. Era no tempo de Jesus, é no tempo de hoje. Nunca mudou. Se você me perguntar, pastor, você está bem? É interessante que eu tenho pregado essas séries. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, o senhor está bem? Ou tem uma irmã que falou assim, eu vou orar pelo senhor. Eu falo, ore, pode orar. Mas eu pedi foi para você orar por você, irmã. Não, mas depois do sermão eu orei foi pelo senhor. Eu falei, mas eu pedi para você orar por você. Pode orar por mim, irmão. Eu preciso. Mas eu vou dizer feito Jesus. Filhos de Jerusalém, filhas de Jerusalém, rogai por vós. Porque o tempo está chegando. Rogue pela sua alma, irmão. Graças a Deus eu estou super motivado. E eu estou entregue. Mas ora por mim, porque para eu cair não custa nada. Mas eu estou pedindo para você orar é por você. Deixar de mimimi. Deixar de frescura. A gente faz parte de uma família. A gente faz parte do todo. A gente participa por inteiro. E não pela parte que a gente gosta. Amém, irmão? Foi fraco esse amém, mas foi muito fraco. Também não é fácil dizer amém para isso não, né, irmão? Não é fácil não. Mas vou tentar de novo. Amém, irmão? Amém. 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 Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pessoal do louvor, desculpa, a gente vai encerrar aqui mesmo, tá bom? Você não precisa vir não, a hora já avancei, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra viva, poderosa, eficaz, que nos ensina, que nos amadurece, nos aperfeiçoa. Eu sei, Senhor, que aqui nesse auditório tem gente que acaba de chegar, mas tem gente também, Senhor Deus, que está aqui há 30 anos, 40 anos. Eu queria, Pai, e eu peço ao Senhor, que seja em que ponto a gente esteja da jornada, o Senhor, por favor, nos alcance. Seja no começo, seja lá depois dos 40 anos, que o Senhor nos alcance, Pai. Faça, por favor, em nós um caminho de excelência, um caminho de maturidade, um caminho de entrega, de submissão, de deixar o Senhor ser honrado em nós, através de nós. Enche-nos com Tua glória, Deus. Abençoa-nos, Seu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo,